E aí eu quero começar o nosso bate-papo trazendo o nosso último slide, que foi esse slide. A gente terminou o curso na aula passada falando sobre a importância desse slide, né? Lembrar que quem a gente está recebendo é o amor da vida de alguém. Isso é extremamente importante dentro do processo de doutrinação dentro de uma casa espírita. Hoje nós vamos fazer algumas comparações. Eu vou trazer uma outra técnica que também existe e que é muito procurada pelas pessoas. E o meu objetivo aqui, sobretudo, não é o de observar outra técnica, mas de observar o que nós temos, o que nós realizamos de contraponto, né? O que nós realizamos que é diferente dessa outra técnica, tá? A comparação que a gente vai trazer hoje é muito comum. Vocês, se já não se perguntaram, possivelmente vão ser questionados em algum momento sobre a apometria. E existe uma diferença grande das duas técnicas, da técnica de doutrinação espírita e da técnica de apometria. Eu não sou um exímio estudioso da apometria, mas é um assunto que eu estudo há bastante tempo, justamente para entender, porque eu fazia essas questões, eu trazia esses questionamentos para tentar entender por que acontece e muitas casas, inclusive muitas casas espíritas, possuem a apometria ou terreiros de Umbanda possuem a apometria. E aí eu queria entender mais sobre isso. Eu sempre vi muito alguns espíritas mais ortodoxos, né, defenderem que não se tratava da mesma coisa, da mesma doutrina, mas eu como um cara que sou incomodado por natureza, não queria só acreditar naquilo que os outros estavam me dizendo. E aí dentro disso fiz um estudo, e à medida do tempo eu venho me aprofundando, estudando mais, entendendo mais. Toda vez que eu vou falar, e hoje especificamente, fui buscar bastante informação, reler algumas coisas que eu tinha lido e tudo mais. E peço, por favor, que não acreditem em mim. Peço que vocês também façam as pesquisas de vocês, para que vocês possam chegar à conclusão de vocês em relação a essa comparação, tá? Uma coisa que a gente precisa, então, eu vou começar aqui nos nossos slides, para a gente entender. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: para a gente entender essa confusão, eu não tenho como ser superficial. Então, eu não vou dizer meia dúzia de coisinhas, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais. Não é o objetivo dar um curso de apometria, o objetivo é dar um curso de doutrinação, e aí eu vou pegar cada um dos pontos em relação à apometria e como é que isso funciona em relação à doutrinação, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa entender, e a gente vai ver isso no decorrer do nosso bate-papo, é que, de acordo com as orientações da espiritualidade, com que a gente tem nas 5 obras básicas, a apometria, inclusive, ela é conflitante com as premissas e os fundamentos da doutrina espírita, tá? E eu vou apresentá-los aqui para vocês. Antes que quem nos assiste, né, quem está aqui, quem vai assistir depois, quem nos assiste, possa questionar, por exemplo, assim, mas em certa medida, será que as orientações de Kardec não estão ultrapassadas também? Que é um questionamento que eu ouço bastante algumas pessoas fazerem. E eu gosto sempre de trazer a reflexão de que a doutrina não é de Kardec. Apesar de muitos se dizerem kardecistas, essa é uma bandeira que eu levanto e é uma briga que eu arrumo com muita gente, porque eu defendo que a doutrina não é de Kardec. A orientação não é dele. A orientação são dos espíritos.
São os espíritos que trouxeram essas orientações para nós. Kardec apenas criou uma metodologia, que nós vamos abordar aqui, para codificar isso, para chegar a uma possível verdade. E para isso ele criou uma metodologia científica, né? Então, quando eu olho para a doutrina, eu tenho que lembrar quem foi que se manifestou. E aí, será que um Santo Agostinho, será que um Paulo apóstolo, será que espíritos desse tamanho se manifestaram de forma tão superficial, tão rasa, tão breve? Porque a doutrina surgiu em 1856. Será que eles são tão inábeis em fazer aquilo que fizeram, que tão pouco tempo depois, tudo aquilo que eles trouxeram como verdade, como orientação para nós, do ponto de vista espiritual, já caiu por terra? Veja que nós não estamos falando de uma opinião de um cara qualquer. Desliga o som para mim ali da musiquinha, fazendo um favor. Nós não estamos trazendo aqui uma opinião do Ricardo, que é a opinião minha, não. O que nós estamos trazendo aqui é que quem trouxe lá o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, quem são os espíritos que se manifestam ali? São essas entidades que se manifestaram que trouxeram as orientações para nós de como funciona esse mundo espiritual. Portanto, o Espiritismo, ele é uma ciência do mundo espiritual. E o próprio Kardec sinalizou, falou, deve continuar essa evolução. E a gente se apega só nisso. Mas ele também traz o ponto de que a gente precisa continuar questionando as coisas. Mas não é porque eu acho uma coisa e porque eu sou um médium e vem um espírito e concorda comigo e psicografa alguma orientação que aquilo deve ser tomado como verdade. Essa é a premissa básica, fundamental da doutrina espírita. Então, no que é conflitante? Justamente em algumas ressalvas, né, que a gente vai fazer aqui. A grande questão aqui, de novo, não é criticar, tá? Essa outra técnica, mas esclarecer, porque tem muita gente que pergunta, e enfim, aqui dentro da casa mesmo, tem muita gente que pergunta. A hora que eu falei que ia falar sobre isso, inclusive teve gente que perguntou lá, não, vai ter curso tal, não é um curso e nós não adotaremos essa técnica de novo, porque ela é conflitante. E no que ela é conflitante? Vamos entender primeiro o surgimento dela, né? Como é que foi que a fundamentação dela. Nós temos, por um lado, um médium extremamente experimentado, que é o Dr. José Lacerda. Ele tem uma experiência grande, é um médium estudioso, inclusive era estudioso do Espiritismo, e ele realizou uma série de técnicas, ele realizou uma série de experimentos, ele testou uma série de coisas que ele fundamentou na sua própria experiência, enquanto médium, tá? Ele realizou esse tratamento porque a esposa dele era muito doente e ele precisava estava tentando buscar uma outra técnica, uma outra forma de abordar, de tratar as coisas. E tudo certo, enfim, é a forma como ele encontrou de investigativa, de fazer as coisas, e esse foi o caminho que ele encontrou, através da sua própria experiência prática, através dos grupos mediúnicos. Mas a gente olhando para isso, é como se nós, dentro de uma casa espírita, como se um médium, um trabalhador da casa espírita, começasse a ter orientações que divergem e conflitam com a própria doutrina. E aí esse médium vai adotar essa verdade que está sendo contada para ele, né, como sendo a verdade absoluta, como aquilo se fosse a nova verdade, né? A inovação, a evolução daquilo que foi apresentado até então. Nós precisamos ter os cuidados, a gente vinha conversando, inclusive, anteriormente, falando do livro Trilhas da Libertação, que é esse cuidado que o médium precisa ter. Ok. As repetições são realizadas no mesmo grupo,
com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente, com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, com o mesmo conceito. Então, nós somos um grupo de pessoas iguais que frequentamos e fazemos o uso dessa prática de forma igual, né? E aí, todo mundo querendo que essa prática dê certo, todo mundo envolvido no mesmo conceito, no mesmo estudo. Então, esse é um jeito de fazer, ok? E a pesquisa, né, que foi feita por ele é uma pesquisa empírica e de percepção sobre tudo isso, de percepção mediúnica própria, ok? Isso que eu estou relatando é o como é. Por favor, pesquisem, identifiquem, estudem para vocês poderem saber. Do outro lado, nós temos a doutrina, que de novo não é de Kardec, eu sempre defendo isso, né? Ela é dos espíritos, ela foi compilada sem a utilização de mediunidade própria, então não foi através da mediunidade de Kardec, pelo contrário, vamos recordar que Kardec foi chamado para investigar um processo mediúnico e desmanchar aquela bagunça lá, mostrar que era um charlatanismo. Esse foi o objetivo que ele foi chamado para uma reunião mediúnica. Ele era estudioso do magnetismo e as pessoas achavam que podia ter alguma coisa acontecendo, movimentando o ímã, fazendo alguma coisa lá para as coisas se movimentarem, né? E ele vai investigar justamente para mostrar que era charlatanismo. E não encontrou ímã, não encontrou nada disso. E, enfim, a história da doutrina que a gente já conhece. A análise é uma análise lógica das orientações dos espíritos. Então, ele cruza com o que os próprios espíritos estão orientando. Aquilo que eu estou orientando não pode ser conflitante com aquilo que eu venho a orientar. Tem que ter uma lógica, tem que ter um raciocínio lógico. As orientações da espiritualidade têm que seguir uma linha e a gente tem que entrar por um lado e sair por outro lado, né? Então deve seguir essa lógica. Usou médiums, grupos e locais diferentes para evitar a manipulação. Isso é emblemático quando nós temos, dentro do processo de análise, como um cientista e pesquisador do magnetismo, ele tentou criar uma forma de entender as coisas do ponto de vista científico. E como é que se faz isso? Através da repetição daquele resultado. Então ele fazia reuniões mediúnicas com médiums diferentes, médiums que não se conheciam, que não tinham acesso um ao outro. Ele fazia reuniões mediúnicas em Paris, ele fazia na Espanha. Ele abria o processo de comunicação com a espiritualidade e pedia para que a espiritualidade mandasse cartas para ele. Ele recebia cartas de vários lugares do mundo e aí ele pegava essas várias cartas com respostas, ele conflitava essas cartas e somente aquelas que se conciliavam, né, que eram a mesma diretriz, é que ele absorvia aquilo como resposta correta. Então, eu tinha uma carta que tinha acontecido a resposta dela em Paris, eu tinha uma outra psicografia que tinha acontecido na Espanha, eu tinha recebido uma carta lá dos Estados Unidos, entende que são pessoas diferentes, lugares diferentes, situações diferentes, culturas diferentes, tudo diferente e a resposta era a mesma. Opa, é a espiritualidade que tá confirmando. Não usou revelações isoladas e nem percepções pessoais. Todas as vezes que Kardec vai emitir a opinião própria, ele coloca isso separado do texto e ele coloca nota do autor. E aí ele faz a observação dele embaixo. Ele não interfere no texto da espiritualidade. Ele mantém o texto da espiritualidade e ele coloca nota do autor. Tá? Então criou esse método científico para validação. Gente, isso por si só, para mim, Ricardo, é um dos grandes pontos. Porque você tem uma experiência mediúnica e uma percepção própria da sua mediunidade, da utilização que você, da sua interação com o mundo espiritual, e do outro lado você tem um modelo científico de pesquisa, de bater uma resposta com a outra, de tentar identificar qual a melhor orientação. Por quê? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é com base nesse modelo científico que nós temos as orientações científicas do mundo espiritual, de como é que funciona o fluido, de o que é um mentor, o nível de evolução dos espíritos, a questão da
individualidade do espírito, uma série de coisas que a gente vai apresentar aqui na sequência e que daí tudo que eu vou apresentar aqui para vocês está baseado, quando eu estiver falando da doutrina espírita, está baseado nisso, nesse formato, nesse modelo que Kardec estabeleceu, tá? Ambas as abordagens tratam do seguinte: todas elas tratam da influência do passado no presente. Em uma, nós vamos entender apenas como influência, que eu já vou abordar, e na outra nós vamos entender como personalidades, tá? Em ambas, nós vamos entender a influência de espíritos desencarnados obsessores, e que a gente trata disso. E nas duas, a gente também vai trabalhar a questão de campos energéticos, implantes, miasmas, coisas que são colocadas, tá? Implantadas nas pessoas. E aí, eu vou começar a fazer a diferenciação de uma situação para outra, tá? Na apometria, nós temos um processo energético espiritual tratável tecnicamente. Basicamente, eu trago isso muito mais para a técnica e entendo tecnicamente como é que isso funciona e como é que eu posso atuar para poder fazer essa ajuda. Ok? Um conceito que a gente tem aqui é de uma intervenção rápida, direta, no campo espiritual e energético do encarnado. Do encarnado. O foco está numa intervenção direta no encarnado, para auxiliar o encarnado, que está ali pedindo ajuda. Ok? Usa conceitos do próprio espiritismo, da Umbanda, do esoterismo, teosofia, da física quântica conceitual, e por isso é tida como uma doutrina mais universalista, espiritualista, universalista. Tá? Não é necessariamente uma doutrina tida como uma doutrina espírita. Por quê? Justamente porque ela soma uma série de coisas de várias doutrinas diferentes. Beleza? Prioriza eficiência energética, limpeza espiritual. E o termo é esse mesmo, limpeza espiritual. Vocês eventualmente podem ouvir dentro de uma casa espírita esse termo de limpeza espiritual. Mas, dentro de um conceito que a gente trabalha, inclusive, a gente reforça muito isso, a gente fala muito isso para todos os trabalhadores. O termo limpeza não seria o termo correto, porque para você se limpar de alguém significa que essa outra pessoa é uma sujeira, né? E essa não é a visão, essa não é o enfoque, não é dessa forma que nós entendemos e trabalhamos dentro de uma casa espírita. Então, não é um processo de limpeza espiritual, né? Na apometria é esse processo que é tido. E o processo é mais objetivo com um enfoque no obsediado. Beleza. Então, é dessa forma que funciona lá. Como é que funciona cá, né? Na desobsessão. Nós entendemos que o obsessor está presente por um processo kármico. Existe uma ligação do passado. Existe uma relação entre essas duas almas, esses dois espíritos envolvidos. Então, eu não tenho como tratar somente do encarnado. Uma situação que diverge radicalmente aqui é justamente essa. Eu entender que é um processo kármico, entender que é um processo educativo, ok? Que vai depender de um tempo para que tanto um como o outro entendam o propósito, façam o seu aprendizado, tenham a sua evolução e naturalmente vai acontecer esse processo desse desligamento, né? E essa questão da afinidade, ela se dá pelo vínculo moral, que está ali. O foco é convencer e transformar pelo amor e não impor uma mudança. Então, dentro da doutrinação, nós vamos ter uma abordagem com uma preocupação tanto com o encarnado como com o desencarnado. Quem é o mais importante na hora que eu estou fazendo uma desobsessão? Quem importa mais? Do ponto de vista espírita, os dois.
Os dois. Do ponto de vista espírita, tanto o encarnado é extremamente importante que a gente ajude ele, como o desencarnado, o obsessor, também é importantíssimo que a gente ajude ele, no conceito de ajuda. E aí, uma das coisas que impacta toda essa nossa forma de conduzir é que, dentro da doutrinação, nós teremos, né, como base a moral cristã, o evangelho, a educação espiritual e a reforma íntima. E isso não se resolve com um pulso magnético. Isso não se resolve cortando a relação, proibindo de enxergar, usando alguma técnica que seja invasiva. A gente abordou aqui na aula passada, né? Lembra quando eu falei a separação? Tá, o obsessor está colado lá e você vai querer começar e você empurra, né? Você empurra o obsessor para longe para começar uma conversa com ele. Não faz sentido. Então, esse processo de evolução e de educação, ele vai ser um processo que vai demorar um pouquinho mais. Prioriza a profunda transformação e trata tanto o paciente como o obsessor. E o processo é natural, progressivo e educativo. Então, é bem diferente do ponto de vista que quando em uma eu trato mais especificamente o meu paciente, através de uma limpeza energética, e a minha prioridade é deixar ele bem, e aí eu vou usar de técnicas e de situações que a gente vai abordar para isolar esse meu paciente. Obrigado, Ana, Deus te abençoe. Eu não sei se era para mim, mas agora é. Então, você tem essa situação que um vai tratar de forma técnica e o outro vai tratar na amorosidade. Ricardo, mas não é possível que, por exemplo, um apômetra, um trabalhador da apometria, também utilize da amorosidade, que ele seja um cristão e que ele tenha todos esses cuidados? Sim, é possível. É possível sim. O que eu estou trazendo é uma experiência onde eu trabalhei durante 11 anos na Faculdade Espírita de Curitiba, e lá a gente tinha, dentro da Faculdade Espírita, a gente tinha o centro kardecista e tinha um centro de Ramatiz. E no centro de Ramatiz tinha a apometria e no nosso tinha a desobsessão. E aí alguns trabalhadores que trabalhavam lá, trabalhavam cá. Outros que trabalhavam cá, trabalhavam lá, né? E a gente começou a vivenciar essa situação na prática, de ver que muitas vezes, quando a comunicação estava um pouco mais relutante, um pouco mais difícil, aquele trabalhador que tinha aquela outra experiência mais técnica, ele se intrometia na comunicação. Ele era mais invasivo, ele era mais uma comunicação, uma doutrinação mais impositiva. Você vai sim, você não vai mais ficar com ela, você não vai mais acompanhar ele. Eu estou te proibindo agora, então existia, apesar de ter todo o cuidado e né? Mas existia isso. E quando você vai olhar para a doutrinação espírita, não existe essa possibilidade. Se um doutrinador espírita estiver conversando sem amorosidade, sem o evangelho, como a gente abordou na primeira aula, se ele estiver abordando dessa forma, ele não está fazendo uma doutrinação espírita. E ponto. Isso não tem negociação. Jamais poderá ser impositivo. Se o espírito me disser que vai sim continuar acompanhando aquele paciente, ele vai sim. Mas você vai deixar ele voltar para casa acompanhando? Sim. Porque ele tem o livre-arbítrio, o paciente tem o livre-arbítrio também, ele está próximo por afinidade e ele vai continuar acompanhando. E essa é a decisão dele, com consequências, inclusive, dessa decisão que ele está tomando, mas ele tem o livre-arbítrio dele. E dentro de uma doutrinação espírita, só pode funcionar dessa forma. Então, quando a gente falou lá atrás que não pode ser impositiva, é disso que a gente está falando. Existe algum nível de técnica? Existe. A gente vai aprender quando a gente estiver falando de cada tipo de comunicação. Mas a gente precisa entender que a técnica não vai substituir a amorosidade. Lembra quando eu falei de disciplina e caridade? A disciplina não pode atrapalhar a caridade não pode atrapalhar a disciplina. Mas eu, de forma nenhuma, posso ser invasivo na minha doutrinação.
Nunca, jamais isso pode acontecer, tá? Vamos falar um pouquinho sobre uma dessas situações, que é a questão, então, da personalidade. Aqui a gente tem uma diferenciação grande entre uma situação e outra. E aí a gente precisa entender o seguinte: quando nós falamos de personalidade do ponto de vista da técnica da apometria, nós temos um entendimento diferente do que os espíritos nos apresentam dentro da doutrina espírita. Então, quando eu digo que não é possível que exista apometria dentro de uma casa espírita, é porque para a casa espírita concordar com isso, ela tem que ir contra aquilo que está nas 5 obras básicas. É simples como isso, não é uma opinião minha, não é o que eu acho, né? Vamos lá. Uma das coisas que a gente tem dentro desse conceito, né, é o seguinte: qual é a visão? O espírito se divide em desdobramento de consciência, ele possui a capacidade de subpersonalidades, ele possui a capacidade de fragmentação psíquico-espiritual, já vou explicar tudo isso para vocês. Ele tem corpos sutis independentes e personalidades ativas. Então, tudo isso é possível. Como que tudo isso é possível? Vamos imaginar o seguinte: dentro de uma experiência, eu estou fazendo uma comunicação e eventualmente se apresenta na minha frente, no médium que está à minha frente, se apresenta uma personalidade do Ricardo. Eu sou o paciente, tá? E aí o médium está aqui na minha frente e se apresenta uma personalidade do Ricardo. Não é o Ricardo está aqui. O Ricardo está aqui durante a comunicação. Mas a comunicação que acontece aqui na frente é de uma outra vida que o Ricardo teve. E que essa personalidade, essa experiência dessa outra vida, ela tem quase que uma presença ativa, quase que uma vida paralela, porque ela interfere na minha vida presente. Chegando a situações, inclusive, que esse meu Ricardo do passado, estou explicando de um jeito mais tranquilo, assim, para a gente tentar, né, entender o fluxo da informação. Esse Ricardo do passado pode, inclusive, ser um obsessor do Ricardo do presente. Então, eu tenho essa divisão de personalidade, eu tenho essa subpersonalidade. Só que não é só o Ricardo da última encarnação. Porque cada uma das encarnações que eu tive traumas, eu tive experiências, eu tive vivências lá no passado. E cada uma delas cristalizou, cada uma delas guardou em si aquilo que teve de melhor e aquilo que teve de pior na sua experiência. E aquela experiência ruim pode se fazer presente no presente, interferindo na minha vida atual. E aí, quando eu faço um tratamento de personalidade através da apometria, eu estou conversando com o Ricardo do passado, que está, né, vocês entenderam aqui, né, que está se fazendo presente ali, e que eu tenho que tentar ajudar ele a resolver essa situação, para que o Ricardo do presente deixe de ter aquelas dores, aquelas vivências. E aí, eu resolvendo isso, supostamente eu vou resolver a questão do presente. Ok? Eu não estou nem duvidando de nada disso. Eu só estou sinalizando que isso, de acordo com a doutrina que nós seguimos, de acordo com a doutrina espírita, isso não é possível. Isso não é possível. E aí nós temos a orientação da espiritualidade. Deixa eu só pegar mais um trechinho aqui, que ele diz o seguinte, né? Partes da consciência do espírito podem se separar e atuar como núcleos autônomos, ligados a vidas passadas. Esse eu do passado pode interferir ativamente no presente, obsediando a si mesmo. Isso gera um problema filosófico enorme, pois o espírito seria uma colônia de consciências. Cada encarnação cria como se fosse um novo eu, né? Se aquela personalidade era realmente uma consciência autônoma, o que acontece com ela após a doutrinação? Ela deixa de existir?
ela passa a ser absorvida, né? Isso gera uma contradição direta com a questão da imortalidade da alma. Por quê? Porque se existir um novo eu, esse novo eu deixa de existir. Ah, não, mas é porque daí ele vai ser absorvido. Então você começa a ter conflitos e contradições. Que quando eu olho para isso sem a base fundamental da doutrina, talvez eu entenda que não tem problema. Quando eu olho para a base fundamental da doutrina, eu entendo o seguinte: o Espiritismo diz, né? Os Espíritos nos dizem. O Espírito é uno. Uno. Ele é indivisível. Ele é contínuo. E ele é autoconsciente. Ele está consciente o tempo todo. Ok? No que isso impacta? Cada encarnação, ela tem a sua experiência temporária. E um jeito da gente entender isso é mais ou menos o seguinte. Quem aqui lembra como é que foi o teu dia de ontem? Ontem foi segunda-feira. Para quem está assistindo aí, ontem foi segunda-feira. Quem aqui lembra do dia de ontem? O que você fez ontem, na segunda? Como é que foi o seu dia? Como é que você acordou? O que você tomou de café? Né? A hora que você foi trabalhar? Os problemas que deram no trabalho? Talvez até você lembre a roupa que você estava vestindo. E aí você vai lembrar do dia de ontem, ok? Ok. Quem lembra daqui do domingo? Ah, então, domingo eu estava em casa, aconteceu assim, eu almocei tal coisa, o pai e a mãe foram lá em casa, assim, assim, você lembra do teu dia do domingo. Quem lembra como é que foi o sábado? Então, do ponto de vista espiritual, acontece a mesma coisa. A vida do espírito é única. Nós não temos várias vidas. Nós temos uma única existência. Nós somos criados e não temos fim. Ok? Nós temos uma única experiência, uma única existência. Mas, dentro dessa existência, nós temos vários dias, que são as nossas reencarnações. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, em algum momento nós recobraremos a nossa consciência universal. O Ricardo vai, de alguma forma, deixar de ter essa aparência, eu vou deixar de ter a limitação do esquecimento do passado e eu vou lembrar das minhas vidas passadas. Vou lembrar o propósito, por que eu vim, qual era o meu planejamento existencial, o que eu vim aqui para resolver e tudo mais. Eu voltarei a ter essa consciência. Mas isso é uma coisa que faz parte do meu espírito, que permanece em mim e que nesse momento eu só não consigo me recordar, por uma questão da ligação no corpo físico. Tanto que muitos relatam que no desdobramento, quando acontece o desdobramento, o espírito recobra mais, de forma mais abrangente, as suas experiências do passado. Não é raro do espírito, quando em desdobramento, ter um estado de consciência maior do que a que eu estou tendo aqui enquanto eu estou preso no corpo físico. Mas a minha consciência é única, eu sou uma personalidade, né? Uma personalidade, e eu me mantenho consciente o tempo todo. E aí a espiritualidade explica que aquela minha personalidade, o Ricardo Mariazinha, que existiu lá no tempo não sei quando, ela se encerra com a morte daquela existência, com o final daquela existência, com a morte do corpo físico. Aquela personalidade do Ricardo deixa de existir e ela passa a fazer parte, aquela experiência passa a fazer parte da minha vida espiritual. E aí eu tenho essa memória de uma lembrança, como é a lembrança do meu dia de ontem, da segunda-feira, como é a lembrança do meu domingo, como é a lembrança do meu sábado. Eu vou ter essas lembranças que constroem quem eu sou, mas eu sou uno. Eu tenho uma única personalidade, uma única individualidade. Isso é o que a doutrina explica para nós. Entende como conflita? Como choca? Né? E aí a gente precisa ter, então, esse entendimento. A consciência espiritual não se fragmenta, a memória é integral, o registro é perispiritual das experiências que eu tenho
a doutrina explica que isso fica no perispírito, né, e que volta para o corpo físico. As consequências são morais. Eu trago comigo as tendências das outras vivências que eu tive, então aquilo que eu fiz lá no passado está presente como tendência, mas não como uma obsessão. Está presente em mim, como uma tendência que eu tenho. E eu tenho que tratar isso, não como uma obsessão, tá? Então, o que acontece? Não seria possível, do ponto de vista da tratativa, da orientação de personalidades, isso não seria possível de acordo com a orientação da doutrina espírita. Então, quando eu tenho alguém se manifestando ali na frente, é de fato uma outra entidade, que pode estar se passando, pode estar se apresentando de alguma forma, mas não é a minha própria personalidade que está ali influenciando. Ok? Então isso é fundamental para a gente entender que na doutrinação espírita não existe essa doutrinação de personalidade. O que pode acontecer é uma mistificação de um espírito que está se manifestando ali, está se passando por uma outra coisa, né? E está ganhando espaço, porque a pessoa que está orientando não tem esse estudo, esse direcionamento, essa orientação. Ok? Isso do ponto de vista espírita, tá? Uma das coisas que eu trouxe aqui como para pontuar para vocês, que vocês depois podem fazer a leitura dessa questão das personalidades, são essas obras que são da obra psicológica de Joana de Ângeles, e que ela vai trazer aqui o homem integral. Ela explica a personalidade é um instrumento transitório da alma que se dissolve após a morte, permanecendo apenas os registros das experiências integrados. O outro livro é Plenitude. Aqui ela trabalha a integração da consciência. Ela mostra que a cura não está em acessar o passado, mas em integrar e ressignificar as experiências. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim: tem que fazer regressão. Eu sou uma das pessoas que sou contrários, né? E eu sempre falo para as pessoas, eu falo, você vai fazer uma regressão, ok? Legal. Quem é a pessoa que vai conduzir? Ela tem 100% de controle do que você vai encontrar lá? Ricardo, mas é porque eu tenho um soluço insistente e eu preciso resolver esse problema do meu soluço. Estou brincando, tá? Eu trouxe o soluço já de propósito. Mas eu tenho um problema que decorre de uma existência passada em mim, eu quero fazer uma regressão, porque lá eu vou resolver. Se fosse para você lembrar, você lembrava. Por que existe o véu do passado? Vamos estudar a doutrina e ela explica. Por que você não lembra? Porque você está tendo uma oportunidade de uma nova vida. Se fosse para continuar a mesma, você não tinha morrido, você tinha continuado vivo, fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo lá na vida passada. Você encerrou um ciclo e está começando um novo e não lembra, para que justamente você tenha a oportunidade de fazer diferente. E é isso. Aí eu vou fazer uma regressão. Beleza, você vai resolver o seu problema, estou brincando de novo, do soluço. Mas o que você vai encontrar lá? Quem sabe o que vai encontrar? Quem tem certeza do que vai encontrar? A psicoterapeuta pode te garantir o que você vai encontrar lá? Ela te garante? Ela tem controle sobre isso? Não tem. Ninguém tem. Mesmo assim eu quero fazer livre-arbítrio. Mas a orientação da doutrina é que você precisa olhar para a sua existência, ver essas tendências, ver essas coisas que você traz, ver as suas dificuldades de hoje e entender. Inclusive ela fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nas causas das aflições, ela fala das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. E fala, quando você olha para a sua vida e tem algo que não tem justificativa nessa própria existência, por uma questão de acreditar na justiça divina, eu sou forçado a entender que a causa disso que eu estou vivendo está no passado. E ponto. Mas o que foi que eu fiz? O que importa não é o que você fez.
O que importa é o que você está fazendo diante desse novo desafio. É isso que importa. E é assim que a doutrina orienta. Autodescobrimento é o terceiro livro que eu coloco ali como orientação, para quem quiser fazer a leitura. Livro fundamental sobre autoconhecimento, inconsciente espiritual e arquétipos. Ele mostra muitas manifestações espirituais, são conteúdos simbólicos de inconsciente profundo, não realidades literais externas. E esse livro é a chave para entender as regressões, as vidas passadas e a questão da subpersonalidade que a gente falou aqui agora, né? Que a doutrina espírita entende que não existe essa subpersonalidade. E aí quem quiser entender mais, né, tem essa obra aí para poder fazer a leitura. Todas elas de Joana de Ângeles. E o ser consciente é a quarta. Aqui ela aprofunda a unidade da consciência, a evolução do espírito e a integração das experiências. Ela afirma claramente: o espírito não se fragmenta, ele evolui, tá? Então, quem quiser entender um pouco mais, se aprofundar, não precisa acreditar, vai lá ler, né, que você vai ter lá toda a orientação. Aí o que acontece? Algumas pessoas, né, acreditam que a apometria ela serve exclusivamente, ou ela deve exclusivamente atuar sobre a questão das personalidades. E existem muitos apômetras, inclusive, que defendem isso, tá? E eu conversei com alguns, inclusive, que falam, não, quando é personalidade é apometria, quando não é personalidade, daí não é apometria. A apometria sempre vai tratar da própria pessoa e nunca de um terceiro. Quando é um terceiro, é desobsessão, é um outro tratamento. Mas, de fato, a apometria trata também a obsessão, tá? A desobsessão. Só que ela trata de uma forma um pouquinho diferente. Então, o que acontece? O que nós aprendemos lá no módulo 1? Eu vou retomar aqui, só para a gente poder entender. O que a gente aprendeu lá no módulo 1? Que a gente precisa atender de forma simples. Então, o doutrinador ele tem que ser humilde, ele tem que ser tranquilo na sua abordagem, conversar de forma simples, ser paciencioso, né, ter bom senso ali, ser um cara paciencioso durante a comunicação e ser um bom ouvinte. Tem que entender o que está acontecendo e você só vai entender o que está acontecendo se você tiver interessado em conhecer a dor daquele comunicante, né? Em conhecer aquela pessoa que está se manifestando, além do paciente que está ali na frente. A gente entende que existe uma presença e uma ajuda espiritual constante durante todo o trabalho, né? São eles que conduzem. Não é uma disputa intelectual, tudo isso nós falamos no... Quem não assistiu, né, assista lá a aula 1, que tudo isso está lá na aula 1, tá? Eu não vou... Estou só repassando alguns pontos que a gente trouxe aqui. Precisa ter conhecimento doutrinário, precisa ter o conhecimento doutrinário para poder abordar os temas da doutrina, justamente conhecendo essas coisas e poder tratar. Eventualmente, numa doutrinação dentro da casa espírita, quando se apresentar uma personalidade, nós saberemos conduzir e conversaremos como um espírito mistificador, porque esse é o entendimento, tá? Estudar o Evangelho, se dedicar na sua reforma íntima. O doutrinador é quem conduz e não o médium. Se libertar das suas manias, dos seus trejeitos, né? Se libertar das questões das invenções, que a gente falou lá do pulso magnético. E aí aqui é onde eu quero fazer uma abordagem, tá? Sobre esse tema. A gente, estudando, a gente percebe que muitos que trabalham através da técnica, eles entendem que existe um controle, que isso está sob o domínio dele. Então, o doutrinador, no momento ali que ele está fazendo a comunicação, ele vai tratar a doutrinação olhando mais para o paciente e não para o espírito comunicante. E aí, não raro,
a gente tem situações em que essa comunicação ela é interrompida. Eu uso de técnicas para poder abordar essa comunicação e tratar essa comunicação visando muito mais o meu paciente e não o meu irmão desencarnado, obsessor, que também está presente ali. E aí, por exemplo, algumas coisas que eu vou trazer para vocês e que são reais, tá? São reais. E coisas, inclusive, que eu vivenciei na prática. Alguém que possa estar assistindo depois vai falar assim, não, Ricardo, mas essa experiência que você teve, isso não é apometria, né? Mas é a experiência na prática em lugares diferentes, com pessoas diferentes, tá? E todas elas que defendem essa técnica. Então, por exemplo, em uma das situações, a gente vivenciou uma experiência que o espírito estava se comunicando, ele estava bastante rebelde, numa desobsessão, ele estava bastante rebelde, ele dizia não aceitar a orientação amorosa, cuidadosa, e naquelas experiências que eu citei, inclusive lá em Curitiba, e aí, diante de um determinado cenário aonde o paciente interessava, porque o paciente era da família, e eu não queria, né, a pessoa que estava doutrinando não queria que ele permanecesse obsediado, ele falou, eu vou interferir. E aí ele falou, então vem cá, você vai descer comigo, nós vamos descer agora não sei quantos degraus, vamos entrar dentro de uma sala, e aí prendeu aquele espírito dentro dessa sala, no subconsciente dele, e começou a dizer, não vai ficar mais, você só vai sair daqui porque senão você vai ficar aí preso, nós vamos mais tirar daí. E aí ameaçava fechar a porta, e o espírito lá dentro, o espírito começou a esbravejar, e de fato ele foi levado até aquele local. E ficou preso lá. E terminada a comunicação, fecha a porta, o doutrinador volta, né? Larga o espírito lá embaixo, e lá ele fica. E aí vira para o paciente e fala, tá tudo bem, ele não está mais com você. E aonde que ele está? Está preso lá. Isso resolve alguma coisa? Isso não resolve nada. Outras situações, o técnico, ele vai dizer, ó, eu estou cortando o laço, isso é comum. E isso é comum, inclusive, eu ver acontecer, às vezes, eventualmente, até dentro da casa. Quando eu vejo, eu oriento, não pode acontecer dessa forma. Está acontecendo a comunicação. O doutrinador vai lá cortando os laços no 1, 2 e 3. Você nunca mais vai achar essa irmã. Não pode? Isso não pode acontecer. Dentro da casa espírita, isso não pode acontecer. Isso não é doutrinação. Isso é invenção. Ok? Então, é uma outra situação. Eu presenciei uma situação, se manifestou uma entidade classificada como um mago negro, e a orientação que ela tinha é que não é possível fazer a doutrinação, não é possível conversar com esse tipo de entidade. E aí eu deixei ela fluir dentro da doutrinação que ela estava fazendo, e num determinado momento ela colocou um espelho da frente da entidade, a entidade se viu no espelho, e no momento que ela se viu no espelho, essa pessoa foi lá e quebrou o espelho no mundo espiritual. E aí aquela entidade ficou presa dentro do espelho. Então, eu estou trazendo essas explicações e essas experiências para vocês, porque assim, a grande pergunta aqui é, aonde é que está Jesus nessa conversa? Mas esse é o ponto. Quando eu vou para a técnica e quando o meu foco é cuidar do paciente, e eu esqueço que essa simbiose, eu esqueço que essa ligação do passado, essa obsessão do presente, é por algo que eu fiz lá. E agora eu sou o anjinho e ele é o sujinho. E eu vou tratar como limpeza espiritual? Que limpeza espiritual? Só se for dele. Ele se limpando de mim. Porque eu fui o agressor do passado.
Eu fui o algoz. Eu prejudiquei ele. Hoje ele está vindo cobrar uma conta. Mas quem prejudicou ele fui eu. Então, esse tem que ser o entendimento. E a ajuda tem que ser para os dois. Menos técnica, e o cuidado tem que ser com os dois. Por isso eu fiz questão de apresentar, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, se tem apometria na casa, se tem apometria lá na casa espírita. E hoje a gente consegue entender, é lógico que eu fiz aqui uma pincelada da diferença que existe entre as duas coisas. Elas são diametralmente opostas. É uma num canto, é a outra no outro canto. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Os conceitos, os fundamentos, a própria crença de que o espírito se subdivide, que uma personalidade do passado do Ricardo pode vir aqui interferir e obsediar o próprio Ricardo do presente. Entendam isso. Busquem os 4 livros ali que eu sinalizei para vocês. Pesquisa, vai lá, estuda, leia. Não precisa acreditar no que eu estou falando. E, de novo, eu estou trazendo aqui uma visão espírita dentro de uma casa espírita sobre a ótica e os fundamentos que nós temos no espiritismo que são conflitantes com essa técnica. Para a gente poder entender por que não tem. E às vezes até se questionar, agora entendendo isso, como é que pode ter? Como que uma casa espírita pode ter? Para ter esse tipo de atendimento, a casa espírita, ela necessariamente não está mais acreditando e seguindo nas obras da espiritualidade, de Kardec, nas 5 obras básicas. Porque é conflitante. Então, façam esse exercício, é importante aprender, é importante entender que a doutrinação ela acontece no coração. E eu vou terminar o nosso bate-papo de hoje fazendo a mesma pergunta do começo. Numa comunicação em que eu tenho o encarnado e o obsessor, quem é o mais importante? Os dois. Os dois são igualmente importantes. Não vai resolver de bate-pronto. Às vezes, ele não vai aceitar a orientação de primeira. E ele vai querer voltar com aquele irmãozinho para casa. E vai voltar. E qual é o problema? O que eu tenho que falar para o meu irmão é, começa a fazer um evangelho, começa a vir nas palestras, começa a frequentar, começa a fazer sua reforma íntima, porque tudo isso vai mostrando para essa companhia espiritual que você é outra pessoa, que você está nesse processo de transformação. E esse processo ele é gradual, não vai acontecer com cortes, não vai acontecer de forma impositiva. Não pode ser dessa forma. Isso não é espiritismo. Isso é outra coisa. Ok? E não tem problema quem faça. Só não pode fazer dentro de uma casa espírita. Porque, como eu disse, mas é possível fazer isso? Tem uma pessoa que pode seguir esse tipo de técnica e também ser um cristão? Pode ser que tenha. E pode ser que gente que faça isso com toda amorosidade e que não use dessas técnicas intrusivas. Pode ser que sim. Mas o fato é que a técnica existe para isso, ela foi criada para isso. E por isso nós não adotamos. Fechou, turma? Na próxima terça, nós vamos abordar os tipos de comunicação. Eu vou trazer alguns tipos mais tranquilos no comecinho, e aí vou fazer uma abordagem das comunicações mais complicadas. Então, na terça-feira que vem, a nossa última aula, nós vamos falar sobre cada uma dos tipos de manifestações. É lógico que eu não vou conseguir abordar todo tipo de comunicação que existe, mas eu vou trazer algumas importantes para que a gente possa ter a leitura de como fazer, de como atuar, como tratar e tudo mais. Fechou?